Então, companheiro, boa tarde a todos, né? Vamos começar. Bom, as manifestações mediúnicas, elas se dividem em três tipos: os efeitos físicos, efeitos intelectuais e visuais, que eles não consideram aqui, né? Não foi considerado como sendo dentro do intelectual. Vamos lá. Manifestações mediúnicas de efeitos físicos traduzem por efeitos sensíveis, ruídos, pancadas, movimentos de deslocação de corpos sólidos, transporte de objetos de um lugar para outro, traz às vezes uma pedra de um lugar do lado de fora, pode trazer aí é mais materialização que não dá para transportar, uma flor Edelweiss, por exemplo, que ela é uma típica flor lá dos Alpes, escrita direta e voz direta, materializações de espíritos. Então, isso tudo nós vamos ver um a um aí. Então, ruídos em pancadas. Atenção, para não ser enganados, existem causas naturais, vento, efeito acústico, um animal que está escondido que você não está vendo, está pensando que é coisa espiritual e não é. Um inseto, né? Então, são diversos tipos de ruídos e pancadas que são coisas naturais, que não tem nada a ver com os efeitos físicos, comunicação de espíritos. Bom, as pancadas têm o nome de tipitologia. Os sinais, como, por exemplo, as letras alfabéticas, têm o nome de sematologia. São nomes que quase sempre a gente não consegue guardar claramente, mas o importante é saber que existem as pancadas, os ruídos de todo tipo, né? E as pancadas e os sinais são os mais comuns, né? Poltergeist, arremesso de objetos, vem do alemão. Objetos são atirados, portas e janelas são abertas, ladrilhos são quebrados, não é? São tradicionalmente a esse tipo de fenômeno se dá esse nome, poltergeist, certo? O médium fornece energia, os fluidos ectoplásmicos de efeitos físicos e os espíritos utilizam para provocar esses ruídos, não é? Então, são efeitos físicos. Era muito comum no início do espiritismo, né? Inclusive se utilizavam os espíritos, se convencionava uma pancada quer dizer sim, duas pancadas quer dizer não, ou uma pancada quer dizer A, duas pancadas quer dizer B, três pancadas quer dizer C, e por aí vai. Com isso eles conseguiam se comunicar com os espíritos de uma forma rudimentar, né? Bom, parapirogenia, combustão, paranormalidade espontânea. Então, companheiros, acontece às vezes, nós vamos ver que termos da parapsicologia atual, né? Então, era botar certos objetos, pegavam fogo. Por exemplo, você tem um sofá e tem uma almofada. Só a almofada que pegava fogo, né? Assim, espontaneamente. Os indígenas chamam esses fenômenos de infestação, como infestação. Então, tem os lugares assombrados, né? As assombrações, fantasmas, pancada, ruídos. Normalmente, isso se acontece quando existe excesso de ectoplasma, e podem se tornar visíveis. O ectoplasma pode se tornar visível ou pode surgir em forma de nevoeiro, né? Sons vocais, executam certos atos automáticos, né? Como um sonâmbulo que se movimenta assim no ambiente. Então, são várias maneiras desses fenômenos acontecerem para chamar a atenção das pessoas. São espíritos. Os espíritos que cuidam desse tipo de fenômeno são espíritos mais atrasados. Os benfeitores, os espíritos mais evoluídos, não cuidam desse tipo de fenômeno, né?
tá certo? Às vezes, Paulo, também é bom colocar que, às vezes, não é tirado de nenhum médium, né? Pode tirar também da natureza, o Bom, ectoplasma, né? aí eu desconheço, Reginaldo. Para mim, tem que ter um médium que fornece ectoplasma. Com o ectoplasma, eu sei que existem os fluidos vitais da natureza, e é provável que a espiritualidade se utilize desse recurso também. Mas o ectoplasma ele é tirado do organismo humano, da célula, de dentro da célula. É uma expressão do magnetismo, que acaba sendo tão intenso que ele toma essa forma de nevoeiro, de uma nuvem, como nós vamos ver aí. E é preciso existir, por exemplo, naquele filme Ghost, né? Tem lá no metrô um espírito que chuta uma latinha, né? E a latinha se movimenta. Aquilo ali não é possível. Se não tiver um médium fornecendo ectoplasma, você não consegue realizar o fenômeno. Senão os espíritos estavam movimentando tudo que era objeto aqui na Terra, interferindo demasiadamente, entendeu? Você quer falar alguma coisa, Reginaldo? Não, não. Bom, então, inclusive o espiritismo começou, né? Os espíritas da era moderna começaram lá em Hydesville, lá nos Estados Unidos, numa cidadezinha do estado de Nova York, em que as irmãs Fox, esses fenômenos começaram a acontecer, janelas abrir, fechar, esse fenômeno de combustão, também batidas, né? E eles começaram a estabelecer uma maneira de se comunicar muito rudimentar. Elas chamavam de o pé rachado, como se fosse o demônio, talvez, né? Alguma coisa assim. Bom, transporte de objeto. O espírito que produz satura um objeto com o fluido vital do médium, ou ectoplasma, o magnetismo, e outros fluidos para desintegrá-lo. E, a seguir, os elementos atômicos que constituem o objeto são reintegrados e, então, o objeto é materializado num ambiente hermeticamente fechado, inclusive. Esses fenômenos de transporte são raros, né? Eu lembro que o Julinho, uma vez, lá na reunião de materialização dele, conseguiu lá uma materialização de bombons lá da fábrica Garoto, numa das sessões que eles fizeram lá. Então, às vezes, como eu disse, eles transportam um Edelweiss de longe, umas pedras, em um ambiente totalmente fechado, surge aquela pedra que é trazida de outro local. Então, transporte, aqui está falando, né, é mais do que um transporte, é a materialização, é a desmaterialização de um objeto e a materialização. Então, o que acontece também? Esses fenômenos de transporte também, né, e de movimentação de objetos, eu lembro que eles podiam magnetizar um piano de cauda, e o piano de cauda subia até o teto e abaixava, né? As mesinhas eram usadas para comunicação, eles pegavam aquelas mesinhas de tripé e botavam elas inclinadas assim, e um dos pezinhos batia para dar as respostas de comunicação com os espíritos, né? E até a levitação, de certa forma, está associado também a esse tipo de efeitos físicos. Ó, escrita e voz direta. Pneumatógrafos, escrita direta. O que é escrita direta? É o que está escrito aqui embaixo. Escrita direta ou psicografia indireta, quando o espírito transmite suas ideias por meio de objetos à distância do médium. Às vezes até dentro de uma gaveta, né, Paulo? A caneta. Eles podem escrever um texto dentro de um papel. Eles podem escrever numa ardósia, um giz. E era muito comum na época de Kardec a ardósia. E eles escreviam ali um texto para a pessoa, na frente da pessoa,
o texto ia aparecendo. E o outro fenômeno também é o fenômeno de pneumatofonia, voz direta. Então a pessoa está num ambiente e ouve uma voz, alguém cantando, alguém falando. Às vezes chega a ponto de materializar uma garganta com as cordas vocais, porque para ter barulho, né, tem que haver, para ter voz, tem que ter ar, tem que ter cordas vocais. É Então, plasmado. como? Eles Plasma. plasmam a garganta, Uma né? garganta para o espírito Plasma. pegar ali e pegar aquela garganta, botar na garganta dele e ele materializar aquela garganta e ele fala, grita, canta, fala alguma coisa. Às vezes, essa voz direta pode ter até equipamentos desse da garganta que não chega nem a materializar totalmente, mas a espiritualidade consegue, num nível quase próximo da materialização, uma maneira de projetar a voz, o ar e tudo, e fazer aquilo, se fazer presente. Mas a escrita direta, você fala, Reginaldo? Não, então, só para dar não sei se as pessoas já leram, o livro do Dr. Paulo Frutuoso, lá do Frei Luiz, que na realidade essas materializações hoje em dia é muito pouco usual, né? Raríssimas casas que fazem, né, esse tipo de materialização. Mas nesse livro dele é impressionante. Quem quiser aprofundar, né, com relação à parte assim, de ter existido mesmo, né, da prática, é impressionante. Lanças assim que saem de um lugar e cravam no móvel, entendeu? Pedras. Assim, esse livro é fantástico nesse sentido. E tem o livro também, Materializações Luminosas, de Ranieri, Também. e outros livros que falam sobre materialização, lá que o Chico presenciou, né, que vocês podem ler também. Bom, no livro Libertação, a Matilde ecoa sua voz cristalina a uma assembleia de espíritos em região inferior, utilizando uma garganta improvisada. Então, um espírito superior queria se externar para espíritos de uma região inferior, uma região umbralina. Então, o que eles fizeram? Materializaram uma garganta para ela poder falar para aquelas pessoas e ver aquela voz que não aparecia quem é que estava falando, né? Que eles não viam. Escrita e voz direta, médium é doador de fluidos ectoplásmicos. Eu lembro daquele banquete de Nabucodonosor. Os judeus, por um período, estiveram exilados na Babilônia. Então, e o Nabucodonosor, que até tinha uma obsessão gravíssima, ele tinha tanto comprometimento que ele ficou igual um animal de 4, e uivava, essas coisas assim. Mas, numa daquelas reuniões deles, eles querendo a libertação, voltar para Israel, aconteceu um fenômeno de escrita direta, aparecia assim numa viga, um texto lá, não sei se era em que língua que era, se era na língua deles ou na língua hebraica. Então isso aconteceu também. Materialização de espíritos. Fenômeno de efeito físico, os espíritos tornam-se visíveis e tangíveis. Kardec não presenciou esses fenômenos, nem estudou esses fenômenos. Ele chamava de aparição e tal, mas materialização mesmo que aconteceu foi logo depois que ele desencarnou, que eles começaram a pesquisar. Tem um livro muito interessante, né? E que é o livro do presidente da Real Academia Inglesa de Ciência, William Crookes. Ele escreveu o livro, qual é o nome do livro? Fatos Espíritas, né? Que ele foi designado por esse grupo, por essa sociedade, né, que ele fazia parte, a Real Academia Inglesa de Ciência, para poder estudar para comprovar a fraude dos fenômenos. E qual foi a conclusão dele? É que os fenômenos eram verdadeiros.
Então, ele publicou um livro de todas as experiências que ele participou, e a síntese dessas experiências está nesse livro, Fatos Espíritas, né? Então, essa palavra ectoplasma, eu acho que ela foi cunhada depois. Eu não sei se foi Charles Richer, vocês podem Richer. pesquisar para mim aí. Foi Charles Richer. Charles Richer que cunhou esse nome, não é? Dar forma, ectoplasma. É O verdade. ectoplasma assume aspectos variados, rarefeitos e até estado sólido. Olha que interessante. Olha, o médium Antônio Alves Feitosa, materialização do espírito da irmã Josefa, com a presença de Chico Xavier. Olha o ectoplasma saindo da boca, saindo dos olhos, às vezes sai dos ouvidos também, dos orifícios. E, como você parece que a mão dele está assim, como se tivesse uma... para poder ele não ter fraude, né? Para poder... Presa, como é que é o nome? Como é que chama esse negócio que bota nos braços para poder você não mexer? Algemado. Algemado. Ele foi algemado para poder, né? Então, tá aqui, olha, é um pouco de ectoplasma à direita também do Chico, uma nuvenzinha, tá vendo? Isso aqui que é o ectoplasma, ó. Aqui nós projetamos isso na outra aula, mas não estava tão visível como aqui, ó. Aqui está o Peixotinho, o espírito de Maria Gonçalves Duarte. Maria Gonçalves Duarte, eu acho que era a esposa do presidente da Federação Espírita Portuguesa, que visitou aqui o Brasil em 1957, eu acho. Foi na década de 50 do século passado. Ele foi visitar o Chico, visitou Niterói, e ela é a primeira esposa dele, havia desencarnado. Então está aqui o ectoplasma saindo pelo ouvido, saindo pelo nariz, saindo pela boca, tá vendo? E aquele ectoplasma começou a formar ali, aquela nuvem, e às vezes ele não materializava todo o espírito, não. Materializava só, às vezes, o rosto, né, para não dar muito trabalho para eles. Manifestações mediúnicas de efeitos intelectuais. Aquelas são manifestações mediúnicas de efeitos físicos. Efeitos intelectuais é a manifestação mediúnica que produz certos efeitos ou repercussões em nível mental. O médium é o intérprete das ideias dos espíritos, das ideias e dos sentimentos do espírito comunicante. São efeitos intelectuais, então. Então, existe a psicografia, a escrita manual. Então, foi uma evolução daquelas maneiras rudimentares de comunicação dos espíritos, né? Existem os psicógrafos mecânicos. O médium não tem a menor consciência do que escreve. Transe profundo, o espírito se utiliza da mão. Então, às vezes, ele pode estar até em vigília. Ele pode até conversar, como se fosse uma... É tudo tão tênue entre uma coisa e outra, né? É como se fosse um médium sonambúlico, né? Também é médium mecânico. Então, não tem a mínima consciência do que ele está escrevendo, não é? Ele entra num transe profundo, o espírito utiliza a mão dele e vai escrevendo, vai escrevendo. Tem médios com grande poder que pode até conversar com você enquanto a mão está sendo usada por um espírito, como eu disse. Os psicógrafos intuitivos é o médium que tem consciência do que escreve. O espírito atua sobre o perispírito do médium, sobre a mente do médium, e ele vai vendo aquelas ideias e vai escrevendo. Então, o componente anímico é forte, intuitivo. E os psicógrafos mecânicos, ele tem a consciência do que escreve, mas sente na sua mão uma impulsão, uma coisa mecânica mesmo, né? Física, a mão, aquela velocidade e tudo. Então, é assim. Então, é isso. Todos os casos, o médium pode interferir no conteúdo da mensagem. Olha, mesmo inconscientemente, ele tem uma ligação mental, onde o médium capta os sentimentos e intenções e pensamentos do espírito. Mediunidade poliglota, escrita em língua estrangeira, né? Então, não só a escrita, como também a psicofonia. Ele pode falar ou escrever numa língua que ele desconhece. O Chico mesmo psicografou várias mensagens em inglês, né? O Divaldo também, em francês, Leon Denis, no Congresso Espírita
mundial lá em Paris. Psicofonia. Então, a psicografia é utilizando a mão, é escrita. Psicofonia são os médios falantes, que é o termo que Kardec usa. Psicofonia, eu acho que já é André Luiz que utiliza, né? Transmite a mensagem por meio da palavra verbalizada. Existe a psicofonia inconsciente ou sonambúlica, né? Em que a pessoa não tem consciência do que está falando, ele não lembra depois das comunicações, ele não lembra o que falou, é preciso que os outros falem para ele, então grave a mensagem para ele ouvir. E a psicofonia consciente, aí ele tem consciência do que ele está falando, ele sente a presença do espírito, mas ele sente as emoções e os pensamentos. Então, esses processos também vão aumentando aos poucos o médico iniciante. São raros os médicos que já sentam na mesa e já começam a trabalhar na psicografia ou na psicofonia. Né? De uma maneira geral, vai havendo um processo de atuação da espiritualidade para que os laços entre o corpo espiritual e o corpo físico possam ser deslindados aos pouquinhos, afastados cada vez mais, para poder o espírito poder se assenhorar mais dos implementos físicos do médium. Em ambos os casos, o médium pode interferir no conteúdo da mensagem. Então, mesmo inconscientemente, olha, ele pode, se ele for educado, ele pode, por exemplo, ele não pode dar socos na mesa, bater no esclarecedor, nada disso, falar palavrões. Ele tem que ser, mas para isso ele tem que melhorar, tem que ser um médium que não é violento, não é uma pessoa violenta no dia a dia, é uma pessoa mais branda, ele tem que se aperfeiçoar para poder expressar isso na mediunidade dele. Manifestações mediúnicas de efeitos visuais. A vidência é uma faculdade mediúnica de ver espíritos, estando o médium acordado. Bom, se ele está vendo os espíritos e tal, ele pode estar vendo, está tendo uma vidência, ele está sendo, é uma manifestação mediúnica na medida que em que o espírito está se comunicando com ele. Clarividência é a faculdade mediúnica de ver com detalhes, não apenas os espíritos, mas cenas do plano espiritual. Quer dizer, é uma faculdade mediúnica mais ampla ainda do que a evidência. Ô, Paulo. Oi. Na questão da clarividência, quer dizer, vários médiums, né, dentro de uma reunião mediúnica, podem ver a mesma coisa de forma diferente. Né? Cada um tem seu equilíbrio ali. Manifestação mediúnica de efeitos visuais. Tem a evidência, é a faculdade da pessoa ver os espíritos, estando o médium acordado. Então, ele está em vigília, ele vê os espíritos se movimentando para lá, para cá, e tal, vê um espírito. A clarividência é mais intenso. É que ele vê com mais clareza os detalhes, não apenas os espíritos, mas também as cenas do mundo espiritual, com mais clareza. Né? É uma evidência mais efetiva. O que acontece? O Reginaldo estava falando ali. Às vezes, numa reunião mediúnica, vários médiuns veem a mesma cena com seu colorido. E até podem ver cenas completamente diferentes. Quem participa da reunião de tratamento vê mesmo. A gente pergunta, depois da reunião de tratamento, o que vocês estão vendo? O que vocês sentiram? Aí cada um viu um monte de criança, outro já viu um montão de velhinhos, outro viu uma luz intensa. Então, as pessoas podem ver, segundo a faixa que eles estão, visões diferenciadas ou parecidas. É interessante quando a gente vê que são parecidas, porque comprova a mediunidade do outro. Né? A clarividência, transe sonambúlico, espécie de dupla vista, vê o que ocorre no mundo espiritual e os acontecimentos à distância no plano físico. Então, pessoal, transe sonambúlico também. Então, é muito tênue. Né? Nós sabemos, então, que a dupla vista, a pessoa que tem a dupla vista, ela tem essa facilidade de ser um clareaudiente, ter evidência, porque a comunicação, a diferença é que aqui é uma comunicação mediúnica, enquanto a dupla vista não precisa ser necessariamente que a pessoa esteja vendo espíritos, ela pode estar vendo alguma coisa a mais,
de um encarnado e tal, essas coisas assim. Normalmente, o vidente e o clarividente possuem a faculdade de audiência, que ela ouve o que os espíritos estão falando. O médium é dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Então, o médium amplia as suas percepções, as suas visões, seus sentimentos. O médium é um sensitivo. Quem vê, na verdade, é a alma, né? É o espírito, não é o olho. Você pode fechar o olho e você vê as cenas todas. O médium dispõe de recurso físico para ver espírito, porque essa disposição foi impressa pelo perispírito, que se viu de molde ao seu corpo físico. Nós lembramos que o corpo espiritual, o modelo, o corpo modelador, né, biofísico, ele imprime no corpo espiritual, imprime no corpo físico aquilo que ele quer. Então, por isso que a gente fala que a mediunidade não está, a mediunidade está no organismo, mas não só no organismo físico, mas no organismo perispiritual também. Está dizendo que existe uma disposição impressa pelo perispírito. Então, o perispírito já tem essa predisposição e ela coloca no corpo físico. Todos podem ver espírito. Durante o sono, todos nós vemos espírito. Nosso espírito sai do corpo, com seu corpo espiritual, e vê os espíritos. E se conversa, se relaciona. Médios videntes veem espíritos no estado de vigília. Médios clarividentes veem os espíritos encarnados e desencarnados e acontecimentos diversos. É o desprendimento parcial do corpo. Então, o médio clarividente é uma coisa mais intensa. O espírito se desliga um pouco do corpo físico. Então, ele passa a ter uma visão ampla do que está acontecendo, né? Tem um desprendimento parcial. Certo? Ele vê espíritos encarnados e desencarnados. Cuidados especiais nessas percepções para não desequilibrar o médium. Tem que tomar muito cuidado, né? Para não ficar envadecendo o médium. Ele pode estar sendo enganado. Uma das faculdades que mais engana as pessoas é a faculdade da evidência. Entende? Então, a pessoa não pode confiar, levar ferro e fogo o que o médium fala, entendeu? Tem que botar um pé lá, outro cá. Bom, terminou. O texto é bem pequenininho. Vocês querem perguntar alguma coisa? Agora? Paulo? Oi. Posso dar um exemplo da mediunidade do médium poliglota? Pode? Então, eu assisti uma palestra com o Alberto Almeida, aquele palestrante, né? E ele estava falando sobre a esposa dele, que é médium, e que ela não estava convencida, porque como ela é consciente, ela não estava convencida da mediunidade dela, ela achava que ela estava fingindo. Então, aí ela começou a psicografar uma mensagem, e não só em outro idioma, num idioma que ela não conhecia, mas também psicografando do final da folha para o início da folha, e do lado direito... De trás para frente, da direita para a esquerda. Aí ela teve que se convencer, né? Porque escreveu um idioma que eu não conhecia, e invertido, né? De trás para... Essa é uma das coisas que convencem mais, né? Eu falei com vocês que o Divaldo Franco, no Congresso Espírita Mundial em Paris, em 2004, né, ele psicografou uma mensagem em francês de Leon Denis de trás para frente, e ela teve que ser colocada no espelho para ser lida. Exatamente. A esposa do Alberto Almeida também aconteceu isso com ela. Uhum. Muito interessante, né? É muito interessante. E aquele efeito da combustão espontânea também, tem um padre, eu não sei se foi o Padre Pio também, mas um padre que acontecia muito isso com ele, né? As portas dos armários abriam e fechavam, as gavetas abriam e fechavam, o colchão dele pegava fogo,
Isso, ele como padre, né, da Igreja Católica, e essas coisas aconteciam demais com ele. Isso é muito comum. As irmãs Fox também acontecia isso, parece. Quem tem alguma pergunta para falar? O assunto é palpitante. Ninguém? Paulo. Cássia. Oi, Cássia. Eu queria fazer uma pergunta sobre os fenômenos de escrita direta. Você tinha comentado que... aí eu acho que eu me perdi um pouco na questão de precisar, todos os fenômenos, né, precisariam de um médium, né? Esses fenômenos da escrita direta precisaria ter alguém ali com alguma mediunidade para poder ser retirado dele, né? Claro. Não acontece nenhum fenômeno de efeitos físicos se não tiver um médium. O médium pode estar no vizinho, pode ser empregada, pode não estar presente ali no ambiente, mas o material é cedido por algum médium que tem essa faculdade, essa possibilidade. Por isso que eu falei que no filme Ghost, né, tem aquele no metrô, um fenômeno de um espírito mau que está chutando uma latinha de refrigerante, de cerveja. Aquilo não acontece assim, né? Já lá na hora que aquela atriz negra, né, está movimentando uma moeda, elevando uma moeda, não é? Os espíritos pegam aquela moeda e movimentando, ela está cedendo o ectoplasma dela. Então, esses filmes são fantasias, por um lado, mas eles trazem um lado de verdade e de mentira, né, que a gente vê. Então, ele às vezes conseguia movimentar um objeto, mas tinha que ter um médium ali para poder o fenômeno acontecer. Mas no caso, Paulo... Ok, Paulo, obrigada. Mas complementando a pergunta aí da Cássia, no caso do pneumatógrafo, que aquela escrita, por exemplo, em vidro, às vezes as pessoas veem até num filme, por exemplo, a pessoa está no box tomando banho, ou está no banheiro e ficou tudo enfumaçado ali pelo vapor, aí, de repente, aparece uma escrita no espelho ou no box do banheiro. Aí diz que é o fenômeno pneumatográfico, né? Que é essa escrita em fumaça. Isso aí precisa de um médium? Precisa de um médium. Porque tem que haver uma coisa que possa ter uma textura, uma consistência. Entende? Então, precisa do ectoplasma para se fazer isso. Pode não ver o ectoplasma assim, branquinho, como o pessoal fala, mas o ectoplasma tem que existir. Ele concentrando, levanta o piano até o teto, abaixa, ele envolve o piano. Os espíritos podem chegar ali e pegar com a mão, mas aquela mão não adianta nada se não tiver a mente da pessoa usando o ectoplasma para poder levantar o piano. Tem que ter ectoplasma para poder movimentar os objetos. E o ectoplasma é cedido, que bom, às vezes, tá quietinho aí, hein, Reinaldo? Às vezes involuntariamente, o cara nem sabe que está cedendo o ectoplasma. Isso. E mais, às vezes também, né, existe fenômenos em que a pessoa está movimentando objetos e não tem espírito. Às vezes é o espírito do próprio médium. Aí já é o tal de Poltergeist. Isso, o espírito do próprio médium que está movimentando aquele objeto, usando o ectoplasma dele mesmo. Aquele companheiro, o Uri Geller, lembra? A parapsicologia chama de fenômenos psicapa. Agora me surgiu uma dúvida. Fala, Bruno. Cada corpo de ectoplasma gera um tipo de ectoplasma? Ou um corpo pode gerar um tipo de ectoplasma melhor do que outro corpo? Como é que é esse ectoplasma? Funciona como? De corpo tem uma ideia? Cada um é um diferente ou todo é igual? Cada um é diferente do outro. Tem pessoas que não exalam o seu ectoplasma, mas
é muito pouquinho, não tem essa capacidade, como aqueles médios, gerar aquele ectoplasma branquinho, denso, até quase material, entendeu? Quase sólido. Não, as pessoas têm o seu magnetismo e aquele magnetismo é cada um, é individual. Tem algumas pessoas que têm essa facilidade. Às vezes, na reunião mediúnica de tratamento por ectoplasmia, as pessoas sentem uma coceira na garganta, tossem muito. É como se estivesse saindo da boca dela ectoplasma, mas ninguém vê, porque não é naquela intensidade tão grande dos médios de materialização. Mas a espiritualidade está pegando aquele material, né, para poder tratar outros espíritos que estão ali, para poder fazer um reservatório, para levar para um hospital, alguma coisa assim, entendeu? É magnetismo altamente concentrado. A composição química pode ser até a mesma, mas talvez a densidade não seja a mesma. É isso aí. Houve até quem dissesse que alguém teria examinado, decomposto, né, quimicamente o ectoplasma e tem uma fórmula molecular, mas não ficou confirmado, então a coisa ficou só no ar. Mas nós sabemos que se é possível examinar quimicamente a coisa, porque se é matéria, então a gente tem que chegar lá. Agora, como será a diferença de um para o outro? Certamente até pelo estado de saúde, né? O estado orgânico da pessoa tem que ser um pouco diferente um do outro. O Julinho... A Cássia e o Ricardo querem falar depois, tá? Estão com a mão levantada. Tá, então vamos deixar a Cássia falar. Muito obrigado. Cássia. Sim, Paulo, eu já ouvi relatos de pessoas nesses campos de batalha que travaram muitas guerras, né? Tipo na Escócia ali, Reino Unido e tal. As pessoas com não sei se seria uma mediunidade ou uma sensibilidade, elas conseguem visualizar cenas dessas situações. Isso seria que tipo de fenômeno? Algum magnetismo do local? Olha, eu acho que você está se referindo à psicometria. Esse nome é utilizado pela psicologia mais para definir outras coisas. No nosso caso, são os objetos que têm registrado nele os fatos que ele presenciou. Então, por exemplo, um relógio antigo esses relógios de parede, ou relógios, né, antigos. Então, nos livros de André Luiz mesmo, retratam o caso de uma pessoa que estava visitando um museu e viu ali um espírito ligado àquele relógio. Mas, às vezes, eles têm registrado os fatos que ele presenciou, muito forte, um crime, uma coisa assim. E isso tudo que acontece fica registrado no ar. A dor de uma pessoa que se mata fica registrado naquele ambiente ali. Um sensitivo a Ivone Pereira fala sobre isso, né? O grito de uma pessoa fica ali registrado. Então, é isso. Fica ali. É psicometria o fenômeno, né? Eu vou dar uma pesquisada melhor. Psicometria e espiritismo, para poder você ver. Aham. Mas qualquer pessoa pode visualizar. Só os médios. Tem pessoas que têm essa habilidade de figurar uma roupa, identificar de quem ela é, entendeu? Um objeto de uso pessoal, e identificar cenas que aquela roupa presenciou, que aquele objeto presenciou. Está tudo ali impregnado, né? Então depende de médios que têm essa facilidade também. Então você ir numa coluna lá de Roma, você vai ver uma série de coisas. Então, até os fatos mesmo que tudo que Jesus falou e a presença de Jesus na Terra está registrado. Então, poucos são os espíritos que têm acesso no mundo espiritual a essas cenas para escrever para a gente, né, falar com mais clareza os fenômenos que aconteceram. Tem alguns estados... Ok, Paulo, muito obrigada. Em alguns estados americanos, os delegados, os investigadores recorrem a pessoas que têm essa capacidade para investigar
crimes que estão sem solução. Tem um palestrante aqui, que é o Marcelo Henrique, lá do Sul. Ele fala muito sobre a psicometria. Eu até passei para a Cássia no chat. E ele tem lives muito boas que fala isso, inclusive falando isso da faculdade, que lá fora, principalmente a Inglaterra, eles utilizam da psicometria para solucionar casos. Eu ia falar que em Londres, né, na Inglaterra, a polícia lá investigativa, né, utiliza-se de médiums que têm essa capacidade da psicometria para fazer por meio de um relógio, às vezes um botão de um terno de alguém para poder identificar a pessoa, até mesmo, né, desvendar um crime. Mas eu queria voltar à pergunta que o Bruno fez, porque me ficou uma dúvida. Eu tenho a impressão que o Bruno perguntou, me corrija se eu estiver errada, tá, Bruno? Eu tenho a impressão que o Bruno perguntou a diferença entre o ectoplasma de um humano e de um animal. E aí eu fiquei na dúvida, será que um animal cede também ectoplasma? Foi isso que você perguntou, Bruno? Responde, Bruno. Foi diferença de... Agora, a sua pergunta também me gerou uma dúvida. É válido, né? Porque, por exemplo, existem médiums que pode ser verdade o que ele está ali, né? E pode uns que não. E às vezes a pessoa querendo incriminar uma outra pode se passar por um médium, né? E falar, não, esse relógio pertenceu a fulano de tal e é dele e tal. E, na verdade, não ser nada. Então, com que parâmetro que a lei de usar de médium como prova de crime? A questão não é usar como prova. As consultas são feitas a pessoas que têm credibilidade pública, têm um histórico, têm uma ilibada reputação. Não é qualquer brincalhão que se apresente dizendo que tem psicometria. E se no encontro criminoso, aquela visão não adianta nada, não adianta nada. Pessoal... É só um critério, né? Mas, Bruno, eu não entendi ainda a sua pergunta. Você perguntou se um ser humano e um animal, eles podem doar ectoplasma, e você perguntou se esses ectoplasmas são diferentes. Foi isso? Porque eu não sabia que animal podia doar ectoplasma. Não sei. Essa questão do ectoplasma de animal, o Reginaldo também falou ali de vegetal. Você pesquisa na internet. Reinaldo que é um expert, está mais sabido do que a gente. Fala alguma coisa aí, Reinaldo. A questão do fluido vegetal e o fluido animal. Ele não fala de ectoplasma, é fluidos do tipo A e fluido do tipo B. Então, o fluido do tipo A seria o fluido anímico, pessoal, do ser humano. E o do tipo B seria o da natureza, nos mares, nas florestas, coisa assim. Não é nada de ectoplasma. Bom, aí tudo bem. Mas em relação aos animais, que são próximos... Os animais, na minha visão, eu penso que é improvável, porque o animal não vai se concentrar, não vai se desprender e imprimir por vontade uma energia que ele não sabe. Mas às vezes pesquisa lá para a gente e depois na próxima aula você traz. Plasma em animais. Tá? Porque realmente, para mim, era só humano. E os fluidos vitais existem em todos os reinos da natureza. Mas magnetismo, você dá passe em animal também. Dizem que dá passe. Tem efeito? Dizem que tem. Tem. Absorve, o nosso magnetismo absorve. No campo magnetismo, então verifica lá com o ectoplasma.